Esse anime fez muita gente escolher a sua favorita, cada uma com um estilo diferente, personalidade única e motivos reais para conquistar o protagonista. Só que no final, tudo isso simplesmente não importou para muita gente, porque a escolha que ele faz pegou boa parte do público completamente de surpresa, e até hoje ainda divide opiniões. Se você gosta de anime de romance, principalmente aqueles que fazem você torcer por um casal, The Quintessential Quintuplets é exatamente esse tipo de história, mas com um detalhe que muda tudo. Aqui, não é só um romance, é uma disputa. A história acompanha Futaro, um estudante extremamente inteligente, mas que vive cheio de dificuldades financeiras. E para ajudar a família, ele aceita um trabalho bem diferente: virar tutor de 5 irmãs. E não são irmãs comuns. Elas são quíntuplas, idênticas na aparência, mas completamente diferentes na personalidade. E tem mais um detalhe importante: todas elas estão indo muito mal na escola. Ou seja, o trabalho dele não é só ensinar, é basicamente salvar todas de repetir de ano. E é aí que tudo começa. Porque no início, quase nenhuma delas aceita ajuda. Algumas ignoram, outras enfrentam ele diretamente. E tem até quem faça de tudo para atrapalhar. Só que aos poucos, essa relação começa a mudar. O que era só obrigação vai virando convivência, depois amizade. E naturalmente, algo mais começa a surgir. E é aqui que o anime prende muita gente. Porque diferente de outras histórias, cada uma das irmãs tem espaço. Cada uma evolui, se aproxima do Futaro de um jeito diferente, e constrói uma conexão própria com ele. E isso faz com que o público também escolha. Sempre tem uma favorita. Sempre tem aquela que parece ser a escolha certa. E o próprio anime alimenta isso o tempo todo. Inclusive com um detalhe bem interessante. A história já começa mostrando que no futuro, o Futaro vai se casar com uma delas, mas sem revelar quem. Ou seja, desde o começo, tudo é construído como um mistério. E quanto mais a história avança, mais essa dúvida cresce. Porque cada personagem tem momentos fortes e motivos reais para ser escolhida. Só que é justamente aí que começa o problema. Porque quando chega no final, a decisão não agrada todo mundo. E é exatamente isso que faz esse anime ser tão comentado até hoje. Depois desse começo, a história realmente começa a ganhar força. Porque o que parecia só um trabalho complicado, vira algo muito mais pessoal. O Futaro não é aquele protagonista comum, que só está ali no meio das garotas sem fazer nada. Ele é direto, às vezes até meio duro, mas extremamente dedicado. E isso faz diferença, porque aos poucos, cada uma das irmãs começa a enxergar ele de um jeito diferente. E é aí que o anime começa a se destacar. Em vez de focar só em situações clichê, ele trabalha bem a relação entre os personagens. Cada irmã tem seu próprio tempo, seu próprio jeito de se aproximar, e seus próprios conflitos. Tem aquela que começa desconfiada, mas depois se abre. Tem a que esconde o que sente, mas demonstra aos poucos. Tem a mais impulsiva, que vai direto ao ponto. E tem também aquela que parece mais leve, mas guarda coisas importantes. E isso deixa tudo mais interessante. Porque não existe uma escolha óbvia. O anime faz questão de dar espaço para todas. E conforme a história avança, a relação entre eles vai ficando mais próxima. Não só com o Futaro, mas entre as próprias irmãs também. Tem momentos de apoio, de conflito, de competição e até de sacrifício. E tudo isso ajuda a construir um vínculo real. Não parece forçado.
Você entende porque cada uma delas começa a gostar dele. E ao mesmo tempo, entende o próprio Futaro mudando. Ele começa focado só no trabalho, mas aos poucos vai se envolvendo, se preocupando e criando laços de verdade. E isso faz com que a história funcione, porque não é só sobre quem ele vai escolher, é sobre como essas relações vão sendo construídas. E tem um detalhe interessante que muita gente não percebe de primeira. Toda a história foi pensada para ser um mistério desde o início. Não só pela ideia do casamento no futuro, mas pela forma como os momentos são distribuídos. Cada irmã tem cenas importantes. Cada uma tem desenvolvimento. E o anime faz você acreditar, em vários momentos, que aquela pode ser a escolhida. E isso prende muito, porque você não está só assistindo. Você está torcendo, escolhendo, mudando de opinião e tentando entender para onde a história vai. E se você já assistiu, sabe exatamente como isso funciona. Agora, se você curte esse tipo de anime, já deixa o like e se inscreve aqui na Dinastia Animes. O canal ainda é novo e muita gente que assiste ainda não é inscrita. Então, se você está curtindo o conteúdo, não custa nada dar essa força, porque isso ajuda muito o canal a crescer e continuar trazendo mais vídeos assim. E conforme tudo vai avançando, essa disputa entre as irmãs fica cada vez mais evidente. Os sentimentos começam a aparecer com mais clareza. As atitudes mudam. E cada uma passa a tentar se aproximar do Futaro do seu próprio jeito. Só que enquanto isso acontece, o anime continua construindo algo por trás, de forma mais sutil, mais calma, mas que vai fazer toda a diferença lá no final. E é aqui que a história chega no ponto mais importante. Depois de tudo que foi construído, de todos os momentos, de todas as conexões, finalmente chega a hora da decisão. O Futaro precisa escolher. E quando isso acontece, é exatamente aí que o anime divide completamente o público. Porque a escolha dele não era a mais esperada por muita gente. Durante toda a história, algumas personagens tiveram muito mais desenvolvimento, mais momentos, mais construção, mais sinais claros de que poderiam ser a escolha final. E isso fez com que muita gente criasse uma expectativa muito forte. Só que quando o resultado aparece, a sensação é diferente. Para alguns, faz sentido, principalmente olhando com mais calma, percebendo pequenos detalhes que estavam ali desde o começo. Mas para muita gente, parece que faltou algo. Faltou desenvolvimento mais claro. Faltou construção mais evidente. Faltou aquele impacto emocional que vinha sendo preparado. E isso é o que gera essa divisão até hoje. Porque não é que o final seja ruim, mas ele não entrega exatamente o que boa parte do público esperava. E quando um anime constrói tão bem os personagens, isso pesa ainda mais. Principalmente em uma história onde cada uma das irmãs teve seu momento, seu crescimento, e conquistou uma parte do público. No fim das contas, The Quintessential Quintuplets acerta muito na jornada, na construção das relações, no desenvolvimento dos personagens, e na forma como faz você se envolver com a história. Mas é justamente por isso que o final acaba sendo tão discutido. Porque quanto mais você se envolve, maior é a expectativa. E maior também pode ser a frustração. Ainda assim, é um anime que vale muito a pena assistir. Principalmente se você gosta de romance com personagens bem trabalhados. E histórias que fazem você realmente se importar com o resultado. E se você curte esse tipo de análise mais direta, já se inscreve no canal. Porque tem muito anime antigo voltando. E muita coisa interessante pra gente comentar por aqui. Agora eu quero saber de você. Quem você achava que deveria ter sido a escolha final? E você gostou do final? Ou também sentiu que faltou algo?
Comenta aqui embaixo. A gente se vê no próximo vídeo.